crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá? Suzano, 20 de agosto de 2021, professora, nome de vocês completo, agenda do dia. Livro Buriti, mais interdisciplinar, Ciências, História e Geografia, páginas 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do nosso livro integrado. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos iniciar com a leitura da página 14. Durante a noite, é possível ver muitos pontos luminosos no céu. A maioria deles são estrelas e alguns são planetas. Podemos observar também a Lua. Ela aparece principalmente à noite. A Lua é o único satélite natural do planeta Terra. Ela gira ao redor da Terra. 5. Você já reparou como é a Lua vista daqui da Terra? Ela tem sempre a mesma aparência? Então, vocês vão pesquisar com os pais ou vão observar se a Lua ela tem a mesma aparência. Se possível, desenhe as formas que vocês já observaram. Vênus é o planeta mais próximo da Terra. Ele reflete a luz do Sol e pode ser observado no céu ao amanhecer ou anoitecer, dependendo da época do ano. Questão 6, vocês podem responder no caderno ou no livro se couber. A Lua e o planeta Vênus são astros mais brilhantes no céu durante a noite. Explique de onde vem o brilho desses astros. Da onde será que vem essa luz que reflete? No planeta Vênus e na Lua. Vocês vão responder para a Pro. Agora nós vamos para a página 15. Acompanhe a leitura para vocês conseguirem responder a questão 7. Para observar melhor os astros que estão muito distantes, podemos usar equipamentos que aumentam a imagem deles. Há cerca de 400 anos foram desenvolvidos os primeiros telescópicos e nuleta, que permite observar com mais detalhes alguns astros. Com o passar do tempo, os instrumentos de observação do céu foram sendo aperfeiçoados e a ciência que estuda os astros, a astronomia, foi se desenvolvendo. Então, a gente tem aí algumas imagens, que é do telescópios, e o Hubble, que é um telescópio que registra imagens e informações do planeta Terra. Tudo bem? Agora, vocês vão observar a imagem na questão 7, para a gente conseguir responder. Então, observem A Noite Estrelada, Óleo sobre Tela, de Vicente Van Gogh. Em 1889, ele pintou essa tela. Então, vocês vão observar a tela e vocês vão responder a pergunta A e B. Questão A. Quais astros o pintor representou nesta obra? Observe bem, ele representou 2 astros. B. Quais cores o pintor utilizou? O que você acha que essas cores representam? Então, ele usou bastante aí o azul, a cor preta, o marrom, amarelo, verde, branco. Por que vocês acham que ele usou essas cores? Por exemplo, as cores escuras, elas podem representar o quê? Né? E as cores claras, elas representam o quê? Aí nessa obra. Agora nós vamos para a página 16 e para a página 17. Os povos observam o céu. Diversos povos criaram lendas para explicar e dar sentido aos fatos e eventos da vida e do mundo, como os fenômenos da natureza. Essas lendas costumam ser transmitidas oralmente de geração em geração, isto é, as pessoas mais velhas da comunidade contam para as mais novas. Então, a gente tem aí a questão 8 para vocês responderem. Você conhece alguma lenda? Se conhecer, escreva o nome para a professora. Como as lendas são transmitidas de geração para geração? A professora acabou de fazer a leitura lá, ficou bem fácil essa, tudo bem? 9. Leia uma lenda do povo indígena Carajá sobre a origem da Lua e as estrelas. Em seguida, responda as questões.
Vocês farão a leitura da lenda e depois vocês vão responder para a professora. A. De acordo com o texto, o que existia no céu no princípio do mundo? Qual foi a consequência disso para as pessoas e os animais? B. Para o povo Cajamar, onde estava a noite nesta época? C. O que aconteceu quando Aruã abriu o coco de Tucumã? D. O que Tuila fez para resolver esse problema? Como ela fez isso? Vocês farão a leitura da lenda para conseguir responder. A professora vai enviar um vídeo com a lenda também. Agora nós vamos para a página 18. Para ler e escrever melhor. O texto a seguir descreve o trabalho do astrônomo. O astrônomo. O astrônomo é um profissional que estuda os astros. Ele formula perguntas sobre a origem, as formas, as transformações, os movimentos e as características dos corpos celestes. Para estudar os astros, o astrônomo utiliza telescópios e computadores. Os telescópios podem ser instalados em observatórios na Terra ou em satélites no espaço. O astrônomo não precisa ficar observando o céu o tempo todo. Ele analisa as imagens e dados computados por telescópios em computadores. Com as informações coletadas, esses cientistas procuram respostas para as perguntas sobre os astros do céu. Na verdade, esse é um texto descritivo, que ele está descrevendo qual é a função e o que o astrônomo faz. É importante a professora colocar para vocês que nesse centro de pesquisa existem telescópios gigantes que aumentam e permitem a observação desses astros. Agora, com todas essas informações da leitura do texto, vocês vão responder a pergunta 1 e 2. Para responder, vocês fiquem atentos às palavras que estão em negritos no texto, que vocês vão ver que o que está em negrito são coisas importantes, ou seja, o que está mais escurinho aí no texto. 1. Assinale os aspectos do trabalho do astrônomo descrito no texto. O que o astrônomo estuda? Está escrito isso no texto? Local em que ele trabalha. Instrumento que ele utiliza. Com quem o astrônomo trabalha. O que o astrônomo analisa. Quanto tempo ele trabalha. Então, se a gente for observar, nós temos aí 3 questões, 3 respostas que estão no nosso texto. O que o astrônomo estuda, o instrumento que ele utiliza e o que ele analisa. Então, vocês vão marcar um X aí nas respostas. 2. Numere as etapas do trabalho do astrônomo na ordem correta. Acompanhe a leitura das frases com a professora. Utiliza telescópios para coletar dados. Procura respostas para as perguntas. Analisa imagens e dados. Formula perguntas. Então, lá no nosso texto, o que o astrônomo faz primeiro? Então, primeiro, ele formula as perguntas. Depois, ele utiliza os telescópios para coletar os dados, de acordo com as perguntas dele. Depois, ele analisa as imagens e os dados. E, por último, ele procura as respostas para as perguntas. Lá que ele formulou as perguntas. Então, ele precisa achar as respostas. Tudo bem? Agora nós vamos para a página 19. Organize, preencha o esquema com as informações do texto. Astrônomo. Ele estuda. O que o astrônomo estuda? Ele costuma usar 2 equipamentos lá no texto. Então, vocês vão escrever o nome desses 2 equipamentos que ele utiliza. E ele analisa o quê? Então, ele estuda os astros. Ele usa o telescópio e o computador. E ele analisa o quê? As imagens e os dados. Então, vocês vão preencher de acordo com o texto. Se for o caso, leia o texto mais uma vez. 4.
Veja algumas informações sobre o astronauta no esquema a seguir. Astronauta, ele viaja pelo espaço e ele coleta materiais do espaço. Agora escreva um texto descrevendo o trabalho do astronauta. Você pode pesquisar outras informações além das apresentadas no esquema. Não esqueça de dar um título para seu texto. Vocês farão um pequeno texto descritivo, então vocês vão falar sobre as atividades do astronauta. Algumas informações a professora já deu, que o astronauta ele viaja pelo espaço, ele coleta materiais no espaço. Vocês vão pesquisar mais alguma coisa sobre o astronauta e vocês vão fazer um texto descritivo, ou seja, vocês vão escrever sobre a atividade do astronauta. A professora tem certeza que vocês são capazes. Qualquer dúvida ou qualquer dificuldade pode estar chamando a professora. Beijos no coração.